quando a pessoa faz uma busca de, por exemplo, sofá, ela está procurando um sofá. Se ela clica nesse anúncio, aí tem um anúncio lá, né? Sofá, pronta entrega da região tal, frete grátis, por exemplo, a pessoa, pum, clica. Aí ela cai numa página onde tem sofá, mesa de jantar, tem cadeira, tem espelho, aparadores, tem uma série de coisas. E aí a pessoa, geralmente, ela sai da página. E aí a pessoa que está fazendo o anúncio, ela se pergunta, por que não está funcionando os meus anúncios? É o Google que não funciona? É a Meta ou o Facebook que não funciona? O Instagram? Não é. É porque ela pensou com a cabeça de vendedor. Então ela falou assim, eu vou atrair a pessoa que está procurando, por exemplo, sofá e vou jogar para o meu site que tem todo tipo de móveis. E a pessoa entra lá, ela procura o que ela quer, ela define o que faz mais sentido para ela, vai lá e compra. Então, quando eu tenho esse pensamento, eu estou buscando facilitar o meu processo de venda. Então é muito comum as pessoas fazerem uma campanha de um produto, por exemplo, específico, e aí joga ela para o site. Não, joga para o meu site lá, que lá tem tudo. Lá tem todas as informações, lá a pessoa consegue comprar, ela consegue calcular frete, ela consegue fazer tudo. Só que pensa o seguinte, ainda mais hoje, onde as pessoas têm pouquíssimo tempo disponível, elas querem as coisas e não estranho cachorro latindo, tá? Faz parte da vida real. Então as pessoas imaginam que vai jogar o seu cliente, né, a pessoa que buscou o seu produto para uma página, que ele vai se virar, ele vai encontrar o que ele quer e ele vai comprar de uma forma tranquila. Só que isso não acontece. Esse é o grande pulo do gato nesse caso. Então, se você está vendendo sofá, a sua campanha tem as palavras-chave de sofá, ela tem que jogar as pessoas para uma página que tem apenas sofás. E se der para ser mais específico, melhor ainda. Quanto mais específico você for, melhor. Então, por exemplo, sofá 2 lugares. Joga essa pessoa para uma página que tem apenas sofá de 2 lugares. Porque eu aumento as chances dessa pessoa encontrar o que ela está de fato procurando e de fato comprar. Ou, no mínimo, me chamar no WhatsApp para tirar umas dúvidas. Quanto mais opções eu dou para o meu possível cliente nesta fase da venda, pior é. Por quê? Porque eu faço ele pensar. Então, por isso que tem muitos casos, né, onde eu converso com os clientes parceiros que eu falo assim, o marketing ele tem que pensar muito na questão comportamental do seu cliente. Se você não considera isso, você está facilitando apenas o seu processo de venda, que nem sempre, ou a grande maioria das vezes, não funciona. Você tem que pensar em facilitar o processo de compra. Então, pegando isso como um exemplo, vamos imaginar que você está vendendo o sofá, está jogando ele para a página onde tem vários tipos de móveis. Imagina o seguinte, seu cliente vai cair numa home, ele vai falar, poxa, mas eu procurei sofá, por que eu estou vendo geladeira? Por que eu estou vendo cadeira? Por que eu estou vendo mesa? Por que eu estou vendo... Ele começa a se perguntar, mas caramba, cadê aqui os sofás? E nem sempre a navegação das páginas são tão simples. Principalmente hoje que as pessoas navegam, a grande maioria, pelo celular. Então a interface ela não é tão, entre aspas, amigável, né? As pessoas têm que ficar clicando, procurando, sobe, desce, rola a página. Então isso atrapalha a experiência do seu cliente na sua página, no seu site, quer que seja. Qual que é o comportamento natural? Vou sair, porque eu sei que se eu clicar em outros resultados lá do Google, eu vou acabar caindo numa página onde tem só sofá, que é o que eu quero. Então, pegando esse exemplo, né? Se a pessoa está procurando sofá, coloque ela numa página que tenha apenas sofás. Esse é o primeiro ponto. E isso serve para serviço também, tá? Se você está vendendo um serviço de desentupimento, coloque ela numa página que fale apenas de desentupimento. Não importa que você também faz detetização, que você faz o que quer que seja, limpeza de caixa de gordura, não importa. Se a pessoa procurou, como fala? Desentupimento, página de desentupimento, tá? E aí tem um outro ponto importante. O que deve ter nesta página? Aliás, vou dar um passo anterior, tá? Então já entendemos que se a pessoa procurou algo específico, ela tem que cair numa página específica.
de uma pergunta que me fazem muito. Fernando, eu posso levar essa pessoa para o meu Instagram? Olha, não é que você não pode, eu não aconselho, tá? Por quê? Porque, primeiro, é como se você estivesse construindo em terreno alugado, né? Então você capta alguém que tem uma intenção de, provavelmente, de compra de alguma coisa e você joga para uma área ou para um ambiente que é alugado. Por que eu falo alugado? O Instagram, o TikTok, o Facebook pode sumir da noite para o dia. Assim como sumiu várias outras redes sociais ao longo do tempo, né? Essa também pode sumir. E aí o que acontece? Você perde a possibilidade de falar com esse cliente novamente. Então, a melhor opção nesses casos é traga a pessoa para um ambiente que é seu. No caso, a sua página, sua landing page, seu site. Eu já vou falar um pouco mais sobre qual tipo de página que é melhor nesses casos. Mas traga para um ambiente que é seu. Primeiro, porque se ela entrar em contato através de WhatsApp, ela vai cair no seu WhatsApp, da sua empresa. E aí você pode cadastrar ela, você coloca ela numa lista de possíveis clientes. E aí você consegue fazer o contato com essa pessoa de novo, sem precisar gastar mais. Ao passo que se eu levo ela para o Instagram, eu não consigo fazer isso. Eu até consigo reimpactá-la, só que eu preciso de fazer um novo investimento em anúncio, que é o famoso remarketing. Então, essa pessoa vai vir, por exemplo, para o meu Instagram, eu vou marcar ela com o que a gente chama de pixel, né, ou de tag, o que quer que seja. Eu marco essa pessoa e eu impacto ela novamente em algum outro momento com um outro tipo de anúncio. Só que aí, para aparecer de novo para essa pessoa, eu preciso gastar mais com anúncio. Tá bom? Então, você pode jogar para o seu Instagram, mas eu não aconselho. Jogo direto para o WhatsApp? Não acho uma boa também, tá? Por quê? O WhatsApp ele é uma plataforma mais para as pessoas tirarem dúvidas. Então, antes da pessoa decidir te chamar no WhatsApp, ela tem que ter um mínimo nível de consciência sobre o seu produto ou serviço, se aquilo faz sentido para ela ou não. Então, antes de ela chegar no seu WhatsApp, ela precisa de entender um pouco melhor como que você atua, o que você vende, se é realmente aquilo que ela quer, para aí sim ela decidir se vai chamar ou não. A grande maioria dos anúncios, em todas as plataformas que eu já fiz até hoje, olha que a gente já anunciou, já investiu mais de milhões em anúncio, então já anunciamos bastante. A grande maioria que a gente faz jogando direto para o WhatsApp não costuma ter um resultado interessante. Por quê? Porque quando a pessoa clica no anúncio, geralmente ela está esperando cair numa página ou em algum ambiente onde ela vai ter mais informações sobre aquilo. E quando ela vê que ela caiu na página de entrada do WhatsApp, ela sai do WhatsApp. Ela fala, poxa, mas eu não quero falar com eles ainda. Eu só queria saber mais informações sobre o produto, sobre o serviço. E aí ela sai. A não ser que você tenha uma estratégia, uma comunicação específica, deixando bem claro que a pessoa vai ser direcionada para o WhatsApp por qualquer que seja o motivo. Aí é outra coisa. Isso, por exemplo, funciona muito bem em alguns tipos de lançamento, né? De qualquer tipo de produto digital ou não, mas geralmente os digitais. Mas são casos raríssimos onde o direcionamento direto para o WhatsApp faz sentido. Tá? Primeiro, geralmente, antes precisa ter um nível de esclarecimento para que depois a pessoa defina se ela vai te chamar ou não no WhatsApp. Outra coisa que é muito comum, Fernando, eu vendo em marketplace, eu posso direcionar para o meu marketplace? Poder você pode, mas a grande maioria também dos marketplaces, quando o cliente compra, ele não está comprando do vendedor necessariamente, ele está comprando do marketplace. O que eu quero dizer com isso? Muita gente entra no Mercado Livre, por exemplo, compra uma porrada de coisa lá e sequer tem a noção de que quem vende não é o próprio Mercado Livre, são outras pessoas assim como ele. Só que quando ele vai comprar de novo, ele vai aonde? No Mercado Livre. Ele não volta, ou ele sequer fica sabendo que existe um terceiro lá por trás. Então esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de direcionar as pessoas para, por exemplo, um marketplace. A não ser que você, quando venda no marketplace, você tenha acesso às informações desse cliente. Ó, quem comprou foi o cliente tal, do e-mail tal, do telefone tal. Porque dessa forma você usou o marketplace para vender, só que você tem o contato da pessoa para você reativar ela em qualquer meio que seja. E-mail, WhatsApp, o que quer que seja, tá? Então, via de regra, a pessoa clicou num anúncio, ela tem que cair numa página sua. E a gente já vai falar sobre quais tipos de páginas que você pode ou não trabalhar. Beleza? Já vamos entrar então nesse assunto. Se a pessoa, estou falando aqui da ideia do sofá, né? Se a pessoa procurou sofá, ela tem que cair numa página que tenha sofás. Ponto.
Ah, Fernando, mas eu também vendo cadeira, vendo mesa. Não, você vai deixar isso para um outro momento, apenas sofás. E o que deve ter nessa página? Quando eu estou falando de produto físico, o ideal é que tenha no máximo 3 opções. A primeira opção, se você consegue fazer dessa forma, é a opção de compra. Então a pessoa ela tem a opção de selecionar o produto que ela quer, ela compra, coloca no carrinho, compra, fica sabendo qual que é o frete, o prazo de entrega, beleza. Essa é a primeira opção. Isso é o mundo ideal e que as pessoas querem que rode no automático, né? A grande maioria quer falar assim, eu quero criar um anúncio onde a pessoa vai lá, compra, se vira sozinha, recebe, eu não preciso nem fazer nada. Isso é um mundo que não existe, para falar a verdade, tá? Ou existe muito pouco. Então a primeira opção, compra direta. Segunda opção, ela pode tirar dúvida comigo no WhatsApp. Isso é uma opção boa porque você vai poder quebrar a objeção, você vai poder entender um pouco melhor o comportamento de compra do seu cliente para você poder pegar essas objeções e esses comportamentos e transformar isso em coisas que vão se refletir na sua página, em melhorias na sua página. Então eu percebo que muita gente me pergunta se o frete é grátis. Então eu vou deixar claro na minha página de alguma forma que o frete não é grátis e que a pessoa pode calcular lá na hora. Ou sim, é grátis e as pessoas não estão entendendo que é grátis, coloca bem grande lá em algum lugar lá que o frete é grátis. Então você vai quebrar mais uma objeção antes da pessoa chegar até você no WhatsApp. Tá? Então, primeira opção, compra. Segunda opção, chamar no WhatsApp. Terceira opção, sair da página. Então, quanto menos opções eu dou nesse momento que a pessoa chega até mim, é melhor. É por isso que eu jogar uma pessoa direto para uma página ou para uma home de um site onde tem dezenas de coisas diferentes, não faz sentido. Porque a pessoa ela entende que ela vai ter que gastar energia e tempo procurando o que ela quer. Só que ela já tinha ido buscar no Google aquilo que ela queria. E empiricamente as pessoas já sabem que o Google tem uma objetividade muito grande. E se quando ele procura algo, o Google mostra para ele aquela sua página, o seu anúncio, e a pessoa clica nele, entra na sua página e sai rápido, existem 2 problemas aí. O primeiro problema é que você está perdendo o cliente. Você pagou para uma pessoa entrar na sua página ou no seu site e ela saiu porque ela não encontrou o que ela queria. O outro ponto que é muito importante e que muita gente não sabe é que uma vez que a pessoa clica no seu anúncio e ela cai na sua página, o Google está lendo isso. Ele está lendo esse comportamento da pessoa que clicou no seu anúncio e que entrou na sua página. Então, o tempo de permanência dentro da sua página é um fator muito importante para o Google entender se a sua página é relevante ou não para aquele termo de busca. Olha que interessante. E a grande maioria não sabe disso, tá, gente? Ô, cachorro. Aí não, né? Então a grande maioria das pessoas não sabem disso. Olha só que interessante. A pessoa procurou sofá. Clicou num anúncio e caiu numa página que tem uma porrada de coisas diferentes. Aí ele falou assim, puxa, eu não vou conseguir encontrar qualquer aqui, eu vou sair. Então ele ficou na sua página 5 segundos e o Google leu isso aí. Aí foi uma segunda pessoa que teve o mesmo comportamento, uma terceira, uma quarta. Vai chegar um momento onde você vai estar pagando o mesmo valor por clique no seu anúncio, só que ele vai estar aparecendo não mais em primeiro, em segundo ou terceiro. Ou pior, no rodapé da página de pesquisa do Google. Isso acontece muito. Eu já vi muito anunciante pagando mais caro do que o concorrente e aparecendo mais embaixo. Por quê? Porque a página dele não tem relevância para as pesquisas que as pessoas fazem no Google. E o que o Google vende? Relevância e confiança. As pessoas confiam que o Google vai entregar para elas aquilo que elas estão de fato procurando. E se eu não considero isso na minha estratégia de marketing, eu posso estar gastando mais desnecessariamente. Então, às vezes, tem muita gente que reluta em investir numa página específica sobre aquele produto ou serviço que ela quer vender, só que ela não considera isso, porque isso pode ser algo que vai tornar o marketing dela, né, a venda dela mais cara do que se ela investir numa página que vai ser específica. Então, esse é o jogo por trás do jogo que muita gente desconsidera, tá? Então, beleza. Então, se você está jogando a pessoa para uma página e é um produto que a pessoa pode comprar online, ela tem que ter 3 opções. Ou ela compra direto, ou ela te chama no WhatsApp, ou ela sai da página. Beleza? Outra opção, se a pessoa não tem como comprar online, o que quer que seja, ela vai ter 2 opções. A primeira opção é te chamar no WhatsApp para tirar dúvidas e possivelmente fechar a venda com você, ou fechar a compra com você. A segunda opção é sair da página.
Mas Fernando, eu não posso colocar o link do meu Instagram, eu não posso colocar o link do que quer que seja. Não é que você não pode. Poder, você pode. A pergunta é, você deve? Porque pense o seguinte, quando a pessoa está numa página falando de um produto ou serviço específico, ela está imersa naquele assunto. Se você tira ela daquele ambiente, você coloca ela num ambiente onde o fator atenção é muito dividido com outras coisas, que é o Instagram, por exemplo. Então imagina, você entrou no Instagram, é toda hora aparecendo gente, tá em live, é notificação de alguém que curtiu, comentou alguma coisa. Então, para a pessoa perder a atenção é muito rápido. Por isso que eu não quero tirá-la do meu ambiente página para levar para qualquer outro lugar que não seja o meu WhatsApp. Porque eu sei que no meu WhatsApp eu tenho um poder de persuasão muito maior. E pior, a pessoa que quando vai para o Instagram, e o Instagram identifica que ele tem interesse em algum tipo de coisa, algum tipo de produto, serviço, quer que seja, o Instagram começa a jogar uma enxurrada de anúncios daquela categoria para ele também. Então se ele procurou sofá e ele foi para sua página, só que sua página tem link de Instagram, ele foi para o seu Instagram e começou a rolar o feed, vai começar a aparecer um monte de concorrente para ele. E aí você perde a oportunidade de fazer uma venda. Perde a oportunidade de chegar primeiro. Aliás, você chegou primeiro, só que você desperdiçou a chance de continuar fazendo um trabalho de persuasão com ele, direcionado na conversão. Tá? Beleza, então, uma coisa importantíssima de dizer também. Quanto tempo eu devo fazer esse trabalho? Né? Em quanto tempo eu começo a ter resultados? Olha só, muita gente faz faculdade até hoje, né? De 4, 5, 6 anos e não pensa em retorno. Né? Ela está se qualificando para entrar no mercado de trabalho, para talvez em algum momento ter algum tipo de retorno. O seu negócio, ele também requer investimento. Ele também requer desenvolvimento de inteligência, de processos, para que aí sim você chegue num momento ou numa fase onde você consiga ter escala. E aí você começa a vender. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque tem gente que estuda 4, 5, 6 anos e acha que está tudo bem, investindo todo esse tempo, mas quando vai investir na empresa, investe um mês e fala assim, puxa, eu vendi menos do que eu investi. Ou eu não vendi ainda. E se desespera. E para. E fala, não funciona. Só que o seu negócio, muitas vezes ele não está vendendo ainda, mas ele está num processo de desenvolvimento, de crescimento. Você está ganhando inteligência de negócio. Então o anunciar não tem apenas o caráter de venda. Ele tem o caráter de desenvolvimento de negócio. Então muita gente desconsidera isso, olha apenas a venda. E eu entendo que tem que haver um retorno de investimento. Só que ao passo que você está desenvolvendo o seu negócio, isso já é um retorno de investimento, entende? Então, por que eu estou falando isso? Eu considero que anunciar, para você começar a pensar em funciona ou não funciona, você tem que fazer no mínimo 6 meses. Porque a grande maioria das pessoas com quem eu já trabalhei, que fiz anúncio, as empresas trabalham muito hoje baseada em indicação. E vender para indicação é muito fácil. Como diz o Dalton, meu sócio, se você não faz nenhuma grande cagada, a venda da indicação é fácil. E aí as empresas ficam mal acostumadas, achando que toda venda tem que ser dessa forma. Achando que tem que ser todas fáceis dessa forma. E aí é aí que quem desenvolve o seu processo de negócio ou de venda está mais à frente do que esse que fica achando que tem que ser tudo fácil assim. Por que eu estou falando isso? Quando você começa a anunciar para o público frio, o seu processo de venda é outro. O tempo de decisão do seu cliente é outro. E essa ansiedade das pessoas em vender logo só atrapalha. Tira o empresário do jogo mesmo. Ele fica tão preocupado em vender logo que esquece de receber bem o seu cliente. Esquece de responder aquilo que o cliente está perguntando. Esquece de tentar entender o que o seu cliente está querendo dizer por trás daquela pergunta que ele fez. Então, isso é um processo que eu faço muito aqui internamente hoje com comercial, que eu faço muito hoje, porque as pessoas às vezes perguntam coisas que não é bem aquilo que ela quer saber.
E quando você começa a entender quais são essas coisas, você começa a colocar isso na sua estratégia de comercial, na sua página, até no seu anúncio, e aí as coisas começam a acontecer de uma certa forma automática. E aí quando começa a acontecer de forma automática, as pessoas acham que é mágica. Acham que só está vendendo por causa do anúncio, mas não é. É a jornada. Você desenvolveu o seu processo de venda ao longo do tempo. Você foi entendendo o comportamento de compra do seu cliente. Então quem olha só o palco, né? Poxa, aquele fulano lá está vendendo milhões só fazendo anúncio. Só fazendo anúncio? Será? Com certeza não é. Existe todo um planejamento, todo um desenvolvimento. E para isso leva tempo, investimento, energia e paciência. Tem que ter paciência. É por isso que eu comentei já num outro encontro aqui que hoje em dia eu já não procuro mais ou não me abro mais a fazer apenas projetos onde eu vou ser apenas um criador de campanha. Porque hoje, com o conhecimento de negócio que eu não tenho como não entrar no negócio do cliente. É impossível eu não falar de negócio. Não dá para eu fazer um trabalho de marketing isolado, da venda, do comercial, do pós-venda. Não dá. Não dá. É impossível. Impossível. Então, por isso que hoje eu só entro em projetos onde eu tenho liberdade de atuar no negócio. Senão não vai dar certo. As pessoas pensam muito em, eu tenho o meu marketing e tenho vendas. Departamentos diferentes, que muitas vezes estão em briga. E isso é um problema. Porque um depende do outro. Para eu crescer o meu marketing, eu preciso de feedback das minhas vendas. Para eu aumentar minhas vendas, eu preciso do marketing. Então não é marketing e vendas, é marketing e vendas, tudo junto. Tem que ser tudo junto. Então, quando você começa a entender isso, o anúncio, como eu já falei, ele passa a ser apenas um ponto do seu processo de venda para o seu cliente. E não apenas o único ponto onde você vai colocar todas as suas esperanças achando que investindo, 500, 600, R$1.000 por mês, você vai mudar a realidade da sua vida, porque não vai. Mas nada impede de você começar pequeno. Aliás, começar pequeno é uma bênção. É uma bênção, porque dá tempo de você entender o que está acontecendo, onde você está errando, onde você pode melhorar, para que depois, conforme você aumente a sua escala, você erre menos e venda mais. Então tem muita gente que fala, poxa, eu não vou anunciar porque, poxa, só tem R$500 para anunciar por mês. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Principalmente se você não precisa daqueles R$500 no fim do mês. Se você consegue investir R$500 por mês por 6 meses, 1 ano, sem se preocupar com o retorno, cara, isso é maravilhoso. O seu negócio vai sair do ponto A para o ponto B assim, em termos de inteligência, de processo, de crescimento mesmo. É isso que vai tornar o crescimento da sua empresa sustentável. Só que as pessoas desvalorizam isso. Porque qual que é a primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas que me fazem? Fernando, se eu investir R$500, quanto que eu vou conseguir vender? Porra, se eu tivesse essa informação, eu ia te cobrar R$1 bilhão para fazer o projeto para você. Se existisse resposta para isso, todo mundo que anuncia hoje ia estar tranquilo, ia estar bilionário. Então não existe essa segurança que muita gente busca. Então, comece pequeno, avalie esses pontos. Porra, minha página está comunicando exatamente aquilo que eu estou anunciando? Porque tem que ter uma coerência. Se a pessoa busca sofá, ela tem que cair numa página de sofá, ela tem que ser atendido por alguém que entenda de sofá, e ela tem que receber um puta de um sofá. Para que ela te indique, aí sim a indicação faz parte. Entende? Então não são coisas separadas, são tudo coisas juntas, unidas. Uma influencia a outra. Então, voltando, se você pode começar pequeno, comece pequeno. Isso é uma bênção. Tá? Por que eu estou falando isso? Tem empresas grandes que entraram nesse negócio do online até, e quando a empresa grande vem para o online, é natural que ela já precise começar grande. Se ela é grande no off, ela geralmente precisa começar grande no online. E isso requer uma quantidade de dinheiro, de energia, de profissionais gigantesca. E qual que é o fator principal aqui? Você não sabe se vai dar certo.
Assim como para você ou para mim, que somos pequenos, não sabemos se vai dar certo, para o grande também, ele também não sabe se vai dar certo. Porque o cara, ele pode ser grande no offline, mas no offline. Quando ele vai para o online, ele está do zero, assim como você, como eu, como qualquer um. Porque são outros, é outro perfil de público, é outro comportamento, são outras objeções. Eu já vi empresa, cara, com 50 anos de offline, com não sei quantas lojas, e que entrou no online, e porque eu tenho contato com pessoas, uma pessoa dessa empresa específica, que eu não vou falar, mas que falou assim, cara, o online não é pra gente. A gente puxou o freio de mão no online. Aí eu pensei assim, falei, né? Porra, mas vocês tentaram quanto tempo? Ah, um pouco menos de um ano. Eu falei, cara, vocês estão no offline há 50 anos. Vocês só estão onde estão hoje porque vocês aguentaram esses 50 anos. E no online vocês querem nascer já com 50 anos? Não, no online você vai começar do zero, assim como qualquer um. Porque você não conhece o tipo de público que você vai receber. Você não sabe se o seu posicionamento do offline vai funcionar no online também. Então, essa expectativa que as pessoas, ou as empresas grandes têm, de quando vão para o online, de já começarem grande, já começarem faturando tanto quanto eles faturam no off, é burrice. Porque não vai acontecer. Um exemplo, o Walmart. O Walmart era gigante no offline. Foi para o online, não rolou. Mas eles tiveram que fazer, eles têm essa expectativa, né, de já nascer grande. Porque são uma marca grande, consolidados no offline, depois acabaram indo embora. Mas quando você tem essa expectativa de trazer para o online a autoridade que você tem no offline, você se ferra. Ou a grande maioria das pessoas se ferram. Porque é outro jogo, é como se fossem empresas diferentes, literalmente. Tanto que muita empresa que tem offline e online tem equipe específica do online, tem estoque específico do online, porque são públicos diferentes. São formas de vender completamente diferentes. E precisa de inteligências e experiências completamente diferentes. Então, por outro lado, eu falei de começar pequeno. Eu tenho parceiros hoje que começaram anunciando com R$500, R$1.000 por mês. E hoje estão investindo uma média de 40 a 50 mil reais por mês. Caramba, Fernando, mas isso é muito. Depende, você não sabe quanto que a pessoa vende do outro lado. Então isso que a gente fala, investir R$500 pode ser tão barato quanto investir, ou melhor, investir 50 mil pode ser tão barato quanto investir 500. Só depende do quanto que fecha a conta lá na frente, do quanto que você vende, né? Então esse parceiro hoje, que investe entre 40 e 50 mil por mês, já abriu umas 2 unidades físicas do negócio dele. Então é aquilo que a gente fala, né? Os projetos que a gente entra, a gente gosta de começar pequeno, para validar muita coisa, né? Para entender qual que é o comportamento de compra desse cliente que eu estou atingindo no online, que é diferente do cliente que eu atinjo no offline, que é diferente do cliente de indicação, completamente diferente. Então, eu começo a validar isso e eu começo a crescer aos poucos. Pô, tá funcionando, estou investindo 500, está voltando 1.000. Então, começa a investir 1.000 para ver se volta 2. Voltou 2, coloca 2 para ver se volta 4. E assim você vai crescendo. Outro exemplo, uma cliente estava faturando em torno de 7 mil com um produto que ela vende lá, também não vou dar detalhes aqui, mas ela faturava 7 mil. Começamos a anunciar com 500, 600 reais por mês. Hoje ela está investindo mais ou menos de 3 a 4 mil por mês, está faturando 45 mil. Ela e mais uma pessoa que trabalha 2 vezes na semana com ela. Então olha o poder de começar pequeno, de entender realmente aquilo, o tipo de cliente que você está fazendo, atraindo, como vender para ele, como fazer ele comprar de novo. Então tem um monte de pontos obscuros para quem começa a anunciar que eu entendo que as pessoas não saibam, mas é por isso que eu sempre falo assim, é preciso ter alguém do seu lado te abrindo os olhos para essas coisas. Porque se você for tentar fazer tudo sozinho, você vai se frustrar, você vai gastar dinheiro e você vai falar isso aqui não funciona, isso aqui é uma bosta. Então, precisa ter alguém do seu lado apontando para você, olha, isso aqui não é legal fazer dessa forma porque vai acontecer isso.
E não porque eu acho, porque eu já passei por isso. Então, eu acho que eu já falei muito hoje, né? Mas, enfim, é um mundo que a grande maioria das pessoas não conhecem, que existe por trás dos anúncios. Então, estratégia, operação, otimização, métricas, precisa muito olhar para métricas, crescimento constante, sabe? Eu vou vir falar um pouco mais sobre vendas, tá? Eu tenho conversado com muita gente sobre vendas, eu vejo quanto que as pessoas têm dificuldade de fazer um fechamento, né? As pessoas colocam o chapeuzinho do vendedor e começam a tremer. Ai meu Deus, eu preciso vender. E aí que perdem a venda, perdem a naturalidade com a qual elas conversam. Eu vou vir falar um pouco mais sobre isso. Isso impacta todo o processo, sem dúvida, né? Então, você investe num anúncio, numa página boa, aí chega na hora de fazer o fechamento, você não consegue fazer aquele negócio de uma forma mais leve, tranquila, você naturalmente vai acabar sucumbindo e vai falar, não vou fazer mais isso, eu vou voltar aqui para as minhas indicações, que é mais fácil, é mais gostosinho, só que é onde você não tem escala, é onde o seu crescimento está limitado, porque você não controla o volume de indicações que você vai ter todo mês. Mas você controla o quanto de gente pode chegar através de você, através de anúncio. Para você, através de anúncio. Entende? Então, só para sintetizar aqui, né? Se você fez um anúncio de um produto específico, joga essa pessoa para uma página que tem um produto específico e onde ela possa ou comprar, ou te chamar no WhatsApp, ou sair da página. Ponto final. Não leva ela para Instagram, para Facebook, para lugar nenhum. Tá? Fernando, eu anuncio categorias. Então tá bom. Então, exemplo, né? Eu vou anunciar casas em condomínio. Então você vai ter uma página específica apenas com casas em condomínio. Eu só faço, eu quero uma campanha de aluguel de casa de condomínio. Então você vai anunciar para quem procura aluguel de casa de condomínio e vai jogar ela para uma página onde tenha apenas as casas de condomínio que são para aluguel. Quanto mais você fizer isso, quanto mais alinhadinha for a sua pesquisa, o seu anúncio e para onde você leva essa pessoa, maiores as chances de você ter uma conversão. Se você entender isso, você já está à frente de 95% das pessoas que anunciam, tá? E óbvio que tem outros pontos que a gente poderia falar, mas eu já estourei meu tempo aqui. O objetivo aqui é trazer um conteúdo de 20, 25 minutos no máximo, mas quando a gente começa a falar as coisas que a gente gosta, a gente vai embora, né? E aí ao longo das semanas vou vindo complementando aqui, tá? Então, eu acho que esse é o recado. Uma palavra-chave que reflita o seu produto, um anúncio que mostre que você tem aquele produto e uma página onde você tenha apenas aquele produto ou aquela categoria de produtos para que a pessoa possa te chamar ou comprar. Beleza? Não leva ela para Instagram, não leva para o Mercado Livre, não leva para lugar nenhum. Apenas a sua página. Acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se tiver sugestão de novos conteúdos para vir trazer aqui nessas lives que a gente faz aqui às quartas-feiras, deixa aqui também, eu me mando direct. Vai ser um prazer. Beleza? Uma ótima semana para você aí, um grande abraço.